E aí, gurizada de boa, aqui quem fala é o Raul, e no vídeo de hoje, sem muita enrolação, eu vou mostrar a minha opinião sobre um possível relacionamento de Athena e Ceia, e se podia nascer um filho dos dois, né? Nascer um filho de Athena, mas enfim, vocês entenderam. Então, bora pro vídeo. Bom, para começar, é inquestionável o amor de Ceia por Athena. Claro que um amor puro, sem maldades. Porém fica entre linhas um pequeno amor maior do que isso, devido ao que parece o esforço do Ceia ser maior do que de qualquer outro cavaleiro, devido ao laço que existe entre os dois. O Ceia, ele ama Athena, ele é devoto a ela, mas ao mesmo tempo ele ama Saori. E esse amor pela Saori, que é uma coisa mais interpretativa, alguns fãs da série dizem que esse amor por Athena é para substituir o amor por Seika, pois como sabemos, o trato era que o Ceia se tornaria um cavaleiro e poderia então ficar ao lado de sua irmã. Porém, quando Ceia voltou com a armadura de Pégasus, ele não pôde ver sua irmã, pois ela ainda estava desaparecida. E o Ceia ficou com esse sentimento de perda novamente no seu coração, e aos poucos ele foi colocando Athena no lugar de Seika, e assim a relação entre os dois foi se tornando algo como uma relação de irmãos. Porém, na minha visão particular, e eu deixo claro que agora é a minha visão, eu vejo sim que existe algum interesse amoroso por parte de Ceia por Saori. Até mesmo porque o Ceia jamais iria substituir a Seika, né? Ou tentar de alguma forma substituir esse amor que ele tem por ela. Tanto que no filme de Abel, parece que o Ceia ele sente ciúmes de Saori. Mas enfim. Para resumir, tudo isso eu acho que o Ceia ama sim a sua deusa Athena e uma parte do seu coração, uma parte pequena, oculta, é totalmente apaixonado pela Saori. Agora vamos analisar a Saori. Eu acredito que, como é dito no mangá, no arco de Poseidon, Athena e Saori realmente sejam uma só, tanto de espírito, corpo, ideias, etc. Porém, existe uma parte mortal em Athena, que é o seu corpo, e como um corpo humano tem alguns desejos, como por exemplo comer, dormir, fazer algumas necessidades, e entre outros desejos, outros desejos básicos, também tem sentir atração por um homem. E eu digo isso porque no mangá da Next Dimension, que é a continuação oficial da série clássica, a Athena tem uma atitude um quanto diferente de tudo que ela já fez antes. Porque durante todas as Guerras Santas que acontecem desde o início dos tempos, todas as Guerras Santas que são narradas no Hipermito, que acontece desde o início de tudo, na mitologia de Saint Seiya, a Athena, ela sempre colocou a segurança dos humanos, a segurança da Terra, em primeiro lugar. E ela sempre aceitou perder alguns humanos, alguns cavaleiros, né? Esses humanos que aceitavam ser seus cavaleiros, ela sempre aceitou que eles morressem como consequência. E ela nunca trouxe de volta. Ao contrário de alguns deuses que ficam trazendo seus cavaleiros de volta, a Athena não faz isso. Ela aceita que eles devem morrer e ela deixa eles mortos lá como consequência. Porém, em The Next Dimension, que é a continuação oficial da saga de Hades, a Athena ela tem um amor tão grande por Ceia que ela resolve salvar a vida dele. E mais, ela coloca a segurança da Terra de lado em nome desse amor. Ou seja, esse sentimento eu creio que seja um interesse amoroso na verdade. Eu acho que seria mais uma junção de vários sentimentos, entre eles existe o amor por Ceia. Lembrando para todos que essa é a minha interpretação desse pequeno fatinho. Mas bom, sendo assim concluímos que Ceia e Saori, ambos têm sentimentos um pelo outro. Agora vou usar um pouquinho de mitologia grega e tentar passar um pouco dessa mitologia grega para dentro do universo de Saint Seiya. Como a gente sabe, Saint Seiya e mitologia grega eles andam juntos, porém Saint Seiya tem toda uma peculiaridade, ele é diferente em diversos fatores, e enfim, eu vou tentar usar a mitologia para me embasar e ter alguma ideia aqui um pouco mais interessante. Bom, o mais normal da mitologia grega era que os deuses tivessem filhos com humanos. Por isso, partindo dessa ideia, eu até que acharia bem normal a Athena ter um filho com Ceia em sua forma humana de Saori Kido. Athena, ao que tudo indica, permaneceu virgem durante toda a sua história, pois pediu aos deuses olímpicos para não se apaixonar, porque se ela tivesse filhos, teria de abandonar as guerras pela justiça e viver uma vida doméstica. Isso dentro do universo mitológico, dentro do universo da mitologia grega. Em Saint Seiya isso não seria bem assim, porque nós sabemos que os outros deuses, fora Zeus, os deuses não concordam muito bem com a ideia da Saori ser a protetora da Terra.
ou seja, os deuses jamais iriam abençoar a Atena, no máximo jogar alguma maldição, mas eu também acho muito difícil que isso acontecesse. Então vamos descartar essa parada de que a Atena não possa se apaixonar. Então sim, a Atena pode se apaixonar. Porém, o que eu acho que jamais aconteceria era a Atena perder a sua virgindade. E eu vou explicar isso também usando um pouquinho de mitologia grega. Bom, há relatos que afirmam que Atena, na mitologia grega, se envolveu com os heróis que a acompanhavam, porém ela não teve filhos com eles e nem perdeu a sua virgindade, mas ainda assim ela se envolvia emocionalmente com alguns dos heróis. E por isso que, partindo dessa ideia, eu acho que Atena talvez não tivesse filhos com Ceia, mas que ela poderia sim existir ali, né, entre os dois, uma relação mais íntima, um namoro. Porém eu acho que seria tipo um namoro de igreja, sabe, um namoro que não tem sexo, é só beijinho e mãos dadas. E um sentimento muito grande um pelo outro. Então seria esse tipo de namoro, seria esse tipo de relação, e jamais haveria sexo, então jamais haveria um casamento. No máximo um namoro ou uma coisa ali, não sei, amantes. Porém eu não vejo a Atena tendo um filho com o Ceia dentro desses requisitos que eu acabei de falar, porque a Atena precisa sempre ser virgem. O porquê seria isso na mitologia de Saint Seiya, eu não faço ideia, ok? Isso a gente tem que perguntar pro Kurumada. Mas na minha opinião, sim, eles podem namorar, se beijar, só não podem fazer um tcheco-tcheco no fubá. Mas me diga você o que você acha da ideia de um filho de Atena e Ceia. Diga aí nos comentários se você acha que poderia ou não existir uma relação amorosa e se eles poderiam ou não gerar cavaleiro, um filho que seria um cavaleiro mais poderoso do que qualquer outro guerreiro que já existiu entre os exércitos dos deuses. E quem sabe até mais, se esse filho de Atena e Ceia poderia se tornar um deus com um poder inquestionável capaz de destronar até mesmo Zeus, bater no pai de Zeus, bater em Pontos, bater no caralho a 4, bater até mesmo em Gaia. Então comenta aí embaixo o que você acha de tudo isso. Se você acha que poderia existir um filho, se esse filho seria um guerreiro, se esse filho seria um deus, se esse filho seria um deus destruidor, se seria uma pessoa do bem, uma pessoa do mal, enfim, use aí os comentários para dizer a sua opinião. Eu acabei de falar a minha, mas você está livre para ter a sua opinião, eu quero mesmo ler a sua opinião. E se for uma opinião muito interessante, eu vou fazer um vídeo sobre ela, ok? Então, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou, e é nóis! A história chega ao fim, eu não consigo mesmo assim